Alô, teste, 1, 2, 3. Boa noite, irmãos, graça e paz. Pelas misericórdias do nosso Deus, que nós nos encontramos mais uma vez aqui, no templo, na rua Júlio Mesquita, 407, para darmos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ainda por conta da pandemia, embora sabemos que houveram algumas mudanças na liberação dos cultos presenciais dentro das normas, mas neste domingo ainda nós estamos só operando com aqueles que estão nos ajudando na manutenção e na realização deste culto. E é nesse espírito, irmãos, que eu quero convidar os que também estão em casa, nos acompanhando, como igreja. Eu digo que aos domingos nós estamos aqui no templo, mas a igreja do Senhor Jesus, cuja o cabeça é Ele, está em toda parte, está em nossas casas, está através de nós. Mas aqui neste momento, de forma especial, como comunidade, nós nos reunimos para louvar e adorar ao nosso Deus. Vou ler, a título de introdução, Salmo 135, os versos 1, 2 e 3, que nos diz: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai-o ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. É nesse espírito que nós vamos estar agora entoando o hino de número 19. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Oremos. Santo e eterno Deus,
Muito obrigado, ó Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia nas nossas vidas. Obrigado porque, como Teus filhos remidos no sangue de Teu Filho Jesus, podemos nos achegar a Ti, Senhor. Podemos Te entoar louvores, falar contigo através da oração e ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Que nesta noite, neste culto, ó Pai, que queremos Te prestar, que só a Ti é devido toda a honra e toda a glória, a nossa oração, o nosso coração, Senhor, esteja em Ti, e que Teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações, mais uma vez essa noite, através da leitura da Tua palavra, através da mensagem que Tens colocado no coração do Teu servo, para o nosso crescimento, Senhor, para que possamos estar crescendo em graça e estatura diante de Ti, Senhor, e sermos testemunhas vivas de que só Tu és Deus e que Teu Filho Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus que nós choramos e Te pedimos esta bênção. Amém. Irmãos, vamos estar lendo agora o capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Texto bastante interessante, quando o apóstolo Paulo dá testemunho da sua pregação e da sua palavra. E ele começa o texto dizendo, então eu vou estar lendo, se estiverem em casa, podem estar acompanhando a leitura. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de imagem ou de sabedoria. E o apóstolo Paulo continua então no verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhuma dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, que nós possamos, na leitura da palavra de Deus, no conhecimento dessa palavra, no estudo dela, possamos ter a mente de Cristo e o discernimento das coisas espirituais deste mundo e deste presente século. É nesse espírito agora que nós vamos ter momentos de adoração e louvor através da equipe de louvor da nossa igreja.
Boa noite, você que está em casa, que vai ver hoje ou amanhã. Convidar você a louvar esse Deus com um cântico antigo, mas muito profundo. Vai dizer: Senhor, este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Que isso seja uma verdade no nosso coração, no nosso dia a dia. Que a nossa vida, que o nosso testemunho seja para glorificar e honrar o nome do Senhor. Você que está aqui presente, queria convidar você a se colocar de pé para nós entoarmos juntos, a equipe. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Toma meu coração, te adorará. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a
ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda, meu Deus. Coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Quero, nesse momento, convidar o pastor da igreja, Reverendo Y, que vai estar nos trazendo palavra, mensagem de Deus nesta noite. Podem se assentar, os que estão presentes. Boa noite, meus queridos irmãos.
que estão presentes aqui nesse momento, também os nossos irmãos que nos acompanham em casa, pela internet nesse instante, nossos amigos que junto conosco participam desse momento onde nós exporemos a palavra do Senhor. É sempre um privilégio estar na casa do Senhor. E quando nós aqui chegamos, a expectativa que existe sempre no nosso coração é de que Deus está pronto a nos abençoar através daquilo que Ele fala conosco, através da oportunidade que Ele nos dá de dirigirmos as nossas orações, os nossos clamores, e também pelo fato de estarmos reunidos com os nossos irmãos. Nesse sentido, há um vazio no coração de todos nós, por vocês que estão em casa, e que nós há muito tempo já não vemos, pelo menos há mais de um ano. Existem irmãos que não se encontram há mais de um ano. Esperamos, com a graça de Deus, que o mais logo possível possamos novamente estar reunidos, com esse propósito de estarmos juntos para adorar o nome do nosso Deus. Nessa noite, meus queridos, nós partilharemos com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 18 ao 22. E também, correlatamente, nós leremos Marcos, capítulo 11, verso 12 a 14, e depois o verso 20 a 24. São passagens correspondentes que nós encontramos nos Evangelhos e que certamente nos ajudarão a entender melhor aquilo que o texto sagrado deseja informar aos nossos corações. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, do verso 18 ao 22, vai nos dizer assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado nela folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos agora à passagem correlata em Marcos, capítulo 11, do verso 12 a 14, e depois do verso 20 a 24. Peço a você que está acompanhando a manter a sua Bíblia aberta nestes textos que nós estamos aqui lendo nesse momento. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao 14, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Na sequência, do verso 15 ao verso 19, nós encontramos o evento onde Jesus vai fazer a purificação do templo, expulsando os comerciantes, os cambistas, aqueles que estavam fazendo da religião fonte de lucro. E a partir desse evento, então, que nós encontramos o segundo bloco de Marcos, do 20 ao 24, que diz assim: e passando eles, ou seja, vindo à tarde, saindo da cidade, versículo 19, versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo
que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Meus queridos irmãos, voltemos ao texto de Mateus, capítulo 21, onde nos deteremos na exposição dessa noite, com o apoio do texto acessório de Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao 14, do 20 ao 24. E nesse momento, façamos uma oração, colocando diante de Deus esse processo de exposição da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, sim, reunidos em Teu nome, pretensiosamente, oferecendo ao Senhor um culto que esperamos, ó Deus, com a ação da Tua graça, através do poder do Teu Espírito, ser agradável diante do Senhor, diante dos Teus olhos. Não temos justiça nenhuma, mérito algum, apenas a obra de Cristo realizada a nosso favor. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, mas que o Senhor, através do seu amor gracioso, bondoso, fiel, amável, o Senhor nos alcançou de uma maneira indistinta. Nós sabemos, ó Deus, que não há como mensurar aquilo que o Senhor fez e faz por nós. E por isso, ó Deus, o nosso coração se aquieta nesse momento. E nós buscamos a Tua presença, para que o Senhor continue realizando a obra que o Senhor iniciou em cada um de nós. Abençoa a todos, ó Deus, os que estão aqui presentes, os nossos irmãos que nos assistem nesse instante, os nossos amigos, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos leve à ação daquilo que esse texto, Tua palavra, fala ao nosso coração. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a título de introdução, me permita passar algumas informações sobre a história sobre a figueira. A figueira, ou as figueiras, são árvores que ocorrem em todos os continentes, com exceção da Antártida. A figueira do figo comestível, Ficus carica, é a primeira planta descrita na Bíblia, quando Adão se veste com suas folhas ao notar que está nu. A origem da espécie parece ser do Oriente Médio. O figo comestível era cultivado em todas as civilizações do Mediterrâneo da antiguidade, incluindo os povos egípcios, judeus, gregos e romanos. O figo comestível tinha a vantagem de poder ser secado e se manter adequado à alimentação durante meses. Para atravessar o deserto, os povos antigos do Oriente Médio e norte da África utilizavam frutas secas, entre elas o figo, ricas em nutrientes e fácil de conservar. Como as espécies ocorrem nos continentes americano, africano, asiático, na Europa e na Oceania, existem várias tradições culturais dos povos desses continentes, incluindo tradições religiosas que tratam de figueiras. O figo é considerado um fruto sagrado para os judeus. Ele faz parte dos 7 alimentos que crescem na terra prometida segundo a Torá, Deuteronômio capítulo 9, o Antigo Testamento dos cristãos. São eles: trigo, cevada, uva, figo, romã, oliva e tâmara, representando o mel. Essas informações que eu coletei da Wikipédia, de certa maneira se conecta e acaba nos ajudando a entender o enredo desta passagem. O texto de hoje existe uma referência sobre uma figueira, uma árvore que foi amaldiçoada por Cristo ao ser encontrada sem frutos.
ela imediatamente começa a perder seu brilho e em 24 horas, conforme temos referência lá em Marcos capítulo 11, verso 20, que acabamos de ler, secara desde a raiz. E a pergunta que nós precisamos nos fazer para melhor entender esse texto é: qual o motivo de Jesus ter feito que a árvore estéril murchasse? Houve algum propósito da parte de Cristo ao realizar esta ação? Jesus não está simplesmente, irmãos, punindo uma árvore que mentiu quanto ao seu fruto. Ele tem algo a ensinar com tal evento. William Hendrickson comenta dizendo: é impossível acreditar que a maldição que o Senhor impetrou sobre essa árvore fosse um ato de castigo contra ela, como se a árvore propriamente dita fosse responsável por não produzir fruto, e como se por essa razão Jesus estivesse irado contra ela. A explicação justa é muito mais profunda. A árvore pretensiosa, porém estéril, era um perfeito emblema de Israel. Lembremos, meus irmãos, que nesse contexto, Jesus está seguindo firme em realizar a obra que o Pai lhe deu para fazer. E quando nós olhamos esta perspectiva, nós observamos que na outra ponta existe um povo rebelde, um povo descrente, um povo resistente à mensagem que Jesus estava entregando. Inclusive, os líderes religiosos daquela época, que eram estudiosos e conhecedores da palavra de Deus, rivalizavam com Jesus, hostilizavam Jesus. E o texto sagrado chega a dizer, inclusive, que eles intentavam, ardiam, maneira de pegar Jesus em contradição, ou mesmo atentavam contra a própria vida de Jesus. Jesus, que vem realizar a obra que o Pai havia lhe dado, ele vai empreender mudanças, efetuar transformações conceituais sobre quem de fato é seu povo e como a verdadeira religião precisa se conduzir. A passagem anterior que nós já lemos e aqui expomos, aqui em Mateus capítulo 21, do verso 12 a 17, que lá em Marcos vai estar localizado em Marcos 11, de 15 a 19, e em Lucas 19, 45 a 48, Jesus purifica o templo. E quando Jesus faz isso, ele está combatendo o comércio da fé e a exploração dos peregrinos da parte dos comerciantes, cambistas, sacerdotes e dos principais líderes judaicos daquela época. Note as passagens que nós vamos encontrar em Mateus capítulo 19, verso 1, até Mateus capítulo 25, verso 46. Falam muito sobre nova ordem do reino de Deus, aquilo que Jesus traz para a vida dos eleitos, realidade que era apreendida pela vida e pelo ministério de Jesus, que era garantido pela sua morte e ressurreição. É de Jesus que essas palavras são extraídas, meus irmãos. Mateus capítulo 10, verso 17 ao 19. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Portanto, o que nós encontramos compondo o enredo dessa história é Jesus sendo apresentado aqui por Mateus como sendo o rei enviado do Pai. O reino de Deus é chegado. O seu propósito compreende o plano de redenção da parte de Deus. Faz parte deste a sua morte já predita. E ele a entrega de bom grado para a nossa salvação. Disse o Senhor Jesus, João capítulo 10, verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai.
O autor da Bíblia de Estudo de Genebra, já citado aqui anteriormente na pregação, no domingo anterior, escreve o seguinte: as ações de Jesus, suas parábolas e respostas a desafios revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente líderes religiosos de Israel por causa da sua hipocrisia e advertiu-os quanto ao julgamento divino. E eu pergunto aos irmãos que estão aqui presentes e os irmãos que nos assistem em casa: será que o Senhor Jesus, de igual forma, meus irmãos, não vai tratar conosco, não vai conflituar conosco no que diz respeito à hipocrisia dos nossos atos? Se nós não estivermos totalmente submissos, envoltos numa atmosfera de quem adora, de quem serve, de quem consagra, de quem entrega a sua vida, de quem dedica a sua vida ao Senhor Jesus, que compreende que a vida só ganha sentido se for vivido para o Senhor Jesus, não estaríamos nós incorrendo no mesmo erro que esses líderes, que esses que agiam contrários à companhia de Jesus? Vejamos o cronograma dos eventos pelo método empregado agora pelo evangelista Marcos. Mateus tem uma preocupação de desenvolver o tema de uma só vez. Marcos é mais parcelado, cronologicamente, os eventos. Veja só como é que Marcos vai fazer. No capítulo 11 de Marcos, verso 1 ao verso 11, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ainda no capítulo 11 de Marcos, do verso 12 ao verso 14, a figueira sem fruto é amaldiçoada. Portanto, o evento vai acontecer depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, de acordo com Marcos. A figueira é amaldiçoada, Jesus vai ao templo. Marcos capítulo 11, do verso 15 ao 19. Na volta ao templo, quando os discípulos estão voltando de Jerusalém para Betânia, eles vão constatar que de fato a figueira havia secado pela raiz. E Jesus traz aí uma grande lição de fé para os discípulos. Marcos capítulo 11, do verso 20 ao verso 26. Alguns podem ler essas duas passagens, a narrativa de Mateus e a narrativa de Marcos, e achar que estão contradizendo entre si. Mas não é isso, meus irmãos. É uma questão puramente metodológica. A diferença que existe entre Mateus e Marcos é o método pessoal que eles estão empregando para narrar esse fato. A mesma história é contada de uma vez por Mateus com um método temático. Mateus quer tocar naquele tema e finalizar o seu relato em um só bloco. Marcos não, usa o método cronológico, da forma como os eventos foram acontecendo. E quando nós juntamos essas duas narrativas, nós temos uma compreensão mais precisa, detalhada deste evento. Então, necessariamente, o que é que aconteceu? Entrando aqui em um cenário bíblico, de uma forma mais reflexiva, Jesus está usando o evento desta figueira para ensinar algo aos seus discípulos e para apontar para a nação de Israel, mostrando o juízo de Deus que havia chegado sobre eles. E o cenário bíblico desse evento precisa ser entendido pelo menos com duas perspectivas. Primeiro, uma perspectiva botânica. Nós precisamos entender um pouco mais de figueira e da localização dela dentro desse cenário aqui. Meus irmãos, que momento é esse? Nós estamos aqui perto da Páscoa, mais ou menos em abril. Nesse período, os figos temporões não estavam maduros ainda, nem mesmo os figos temporões, aqueles que surgem antes do tempo. Porém, há uma particularidade nessa espécie de árvore: os frutos surgem antes das folhas. Interessante nós considerarmos isso.
Então Jesus, quando ele faminto, vai procurar aquela árvore em particular, que crescia pela estrada, ele via nela algo especial. Era uma árvore que já estava totalmente coberta pelas folhas. Portanto, subentende-se que nela haveria frutos, já que os figos colocam seus frutos antes das folhas. Ela estava totalmente cheia de folhas. Hendricks, inclusive, comenta aqui dizendo que tinham folhas, provavelmente folhagem completa, e, portanto, podia esperar-se que tivesse fruto, motivo pelo qual Jesus se aproxima dela. Mas é interessante nós considerarmos ainda à luz do comentarista bíblico, porque aqui nós confrontamos um grande mistério. O mistério relacionado ao segredo da interação entre a natureza humana e divina de Cristo. Nós não sabemos com precisão como o estado de humilhação afetou essa realidade das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Ou pelo menos a forma como a natureza divina comunicava conhecimento à humana. Jesus era e é onisciente, como Deus. No entanto, Jesus se autorrestringe de conhecer algumas coisas, e aqui em especial, Jesus se autorrestringe de conhecer e perceber que naquela figueira só tinha folhagem. E propositalmente ele faz isso, porque quando ele se aproxima da figueira, ele está querendo trazer uma lição para a nação de Israel e, consequentemente, principalmente os seus discípulos. O fato é que Jesus se dirige à figueira pela sua folhagem para pegar um fruto. Nada achou, somente folhas. Por isso, a maldição da figueira é proferida. E quanto tempo nós vamos ter para que essa maldição se efetue? De acordo com a narrativa de Marcos, nós encontramos aí uma periodicidade de 24 horas aproximadamente, que não é contraditório com o que Mateus está dizendo. Então essa é uma perspectiva quanto ao tempo, quanto à botânica, quanto ao funcionamento dessa árvore. Mas há também uma perspectiva espiritual. A figueira pretensiosa, com sua folhagem sem frutos, era uma reprodução perfeita do templo, do ativo negócio para a manutenção do oferecimento do sacrifício e dos sacerdotes corruptos, que conspiravam para matar aquele que sem o qual essas ofertas de sacrifícios perderiam seu sentido. Em outras palavras, Jesus está usando daquele evento para trazer uma aplicação espiritual para os seus discípulos e para a nação de Israel. Comentando a passagem, Hendricks diz: febril atividade religiosa, porém insincera e destituída de verdade. Ao amaldiçoar a figueira e ao purificar o templo, Jesus realizou 2 atos simbólicos e proféticos com um único significado. Estava predizendo a queda de Israel estéril. Todas as vezes que eu leio esse texto, ou leio passagens na Bíblia que fala sobre os frutos que Deus espera de nós, eu sempre me pergunto, meus irmãos, mas que fruto, que tipo de fruto é esperado de Deus da nossa parte? Seriam os frutos da evangelização pessoal, a quantidade de almas que nós ganhamos para Cristo? E a conclusão que cheguei, analisando e estudando esses textos, é que o fruto esperado da parte de Deus, aqui em especial, e também na nossa vida, trata-se da fé e do arrependimento. O resultado da evangelização é o resultado da responsabilidade humana de mãos dadas com a soberania de Deus. Os frutos da evangelização acabam sendo consequência de uma vida de fé e arrependimento diante da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e verso 2, vai nos dizer: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério ou dos mistérios de Deus. Ora, além disso,
O que se requer dos dispenseiros, ou dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Em outras palavras, meus irmãos, nós precisamos estar bastante cautelosos em relação a isso, que nem sempre a folhagem, nem sempre o que é externo vai representar a realidade a respeito das coisas. Nem sempre um ministério de igreja que lota os seus bancos, nem sempre um ministério de igreja que tem grandes números no sentido financeiro, nem sempre um ministério de igreja que tem projeção na mídia está agradando o coração de Deus. E que no que diz respeito ao movimento evangélico brasileiro, nós podemos dizer que muito daquilo que se processa em cenários que aparentemente são prósperos, desagrada e fere frontalmente a santidade de Deus. Quando se comercializa a fé, quando se compromete a consciência das pessoas, quando se usa de artifícios para explorar e enganar as pessoas, quando se adultera o evangelho para agremiar mais adeptos e com isso enrijecer a estrutura eclesiástica. Meus irmãos, uma geração marcada, presa pelo pragmatismo como a nossa, pode confundir facilmente espiritualidade verdadeira com os resultados externos e visíveis de um ministério eclesiástico que dá resultados, sejam esses institucionais, numéricos ou financeiros. Porém, sem prover nos fiéis fé e arrependimento dos seus delitos e pecados pela graça de Deus, nós poderemos ser colocados dentro desta repreensão que esse texto aqui nos apresenta em relação à nação de Israel. Uma figueira com folhagem, mas sem frutos. Uma figueira onde já se esperava frutos de fé e arrependimento, mas simplesmente apresenta uma aparência de piedade, uma aparência de santidade, mas essencialmente não se encontra desta maneira. Vejamos algumas reações dos discípulos agora, ou melhor, qual foi a reação dos discípulos diante deste evento. Verso de Mateus 20, capítulo 21, verso 20. O texto vai dizer assim: vendo os discípulos, admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Como que nós podemos sintetizar, como é que nós podemos resumir a atitude dos discípulos diante deste evento? E a palavra é perplexidade. Admirados. Os discípulos estão admirados pela autoridade e o poder encontrados em Cristo. Exatamente isso que está acontecendo. E quando eles estão aqui perplexos, a lição que vem a seguir, dada por Cristo aos seus discípulos, é fundamental para o desenvolvimento do trabalho, do serviço, do ministério que eles haveriam de receber da parte de Cristo. A fé nele, em Cristo, para realizar a obra legada por ele mesmo, a sua igreja, formada de judeus e gentios agora, porque necessariamente quando a nação de Israel perde esta posição, quando o povo de Israel perde essa posição de prioridade, é enxertado os gentios, e a igreja de Cristo será formada multiculturalmente, de todas as línguas, povos e raças. E é nesse contexto que nós observamos a graça de Deus superabundando sobre a humanidade. Jesus, porém, no intento de ensinar uma lição importante sobre fé aos seus discípulos, versos 21 e 22 de Mateus 21, vai dizer assim: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto perdides em oração, crendo, recebereis. Mais uma vez a gente precisa se perguntar ao texto. Nós precisamos perguntar ao texto: que monte é esse? E que mar é esse?
O monte aqui é o Monte das Oliveiras, por conta da localização geográfica onde Jesus se encontra com seus discípulos. O mar é o Mar Morto. E se nós imaginarmos e tomarmos esse texto literalmente, esse ato significaria um salto de 1.200 metros do Monte das Oliveiras dentro do Mar Morto. Portanto, não faz sentido uma concentração de fé para simplesmente lançar o Monte das Oliveiras no Mar Morto. Logo, as palavras de Jesus não são literais. De pronto, podemos dizer que há uma lição que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. E uma resposta dada a esse contexto por um comentarista é o seguinte: a figura de linguagem dramática, à luz do seu contexto, que fala de fé e oração, significaria, portanto, que nenhuma tarefa que esteja em harmonia com a vontade de Deus é de realização impossível por parte daqueles que não duvidam. Em outras palavras, a Escritura está nos ensinando aqui, através desta lição do Mestre, que aquele que crê, nada é impossível ao que crê. Aquele que crê está com a sua crença alinhada com a vontade de Deus, não duvidando, este será bem sucedido em tudo aquilo que ele intentar realizar. E a história da igreja cristã, meus irmãos, vai mostrar para nós e registrar feitos grandiosos da igreja que creu e se arrependeu pelos seus pecados. Discípulos, pela fé, não só andaram sobre as águas como Pedro, Mateus capítulo 14, verso 29. Os 12 exclamaram que até mesmo os demônios se nos submetem, em Lucas capítulo 10, verso 11. Jesus promete aos seus discípulos, em João capítulo 14, verso 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí nós vamos ter Atos capítulo 2, verso 41, Atos 3, 6 a 9 e versículo 16, Atos 5, 12 a 16, Atos 9, 36 a 43, Atos 19, verso 11, verso 12 e o resto do livro de Atos, comprovando a veracidade das palavras de Jesus, aplicadas à expansão do Evangelho do Reino de Deus, pela pregação apostólica da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E se nós estamos aqui hoje, se você que está em casa, crê na mensagem do Evangelho e conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, foi por conta dessas obras maiores em extensão que foram realizadas pelos discípulos de Cristo e que é realizada pelos discípulos de Cristo até os nossos dias. Feito todas essas considerações históricas, teológicas, biológicas, todos esses conhecimentos históricos e de botânica sobre as figueiras, meus irmãos, eu entendo que cabe aqui algumas aplicações para nós. E a primeira delas é: Jesus nos chama para dar frutos, frutos de fé e arrependimento, sabendo, é claro, que uma vez que nós cremos na obra de Cristo, que confessamos os nossos pecados diante de Deus, nós não seremos mais apenas uma aparência de folhagem verde, mas nós frutificaremos em amor, perdão e paz com Deus e com o próximo. E quando isso se materializa na nossa vida, a nossa vida também se torna luz e sal para a vida de outras pessoas. E é fatal a pregação do Evangelho, a evangelização, a ação missionária da igreja e o alcance dos povos com a mensagem de salvação. A segunda aplicação que eu queria fazer aqui para nós, e até em correspondência àquilo que nós ouvimos e aprendemos aqui nessa manhã, na exposição de Deuteronômio, é que Jesus amaldiçoa o povo omisso em preservar a pureza da adoração a Deus
desviado do seu chamado missionário de alcançar os povos e entorpecido pela falsa espiritualidade. Aqueles que se distanciam de Cristo, aqueles que vivem aleatoriamente, omissos, diante do seu chamado de adorar, do seu chamado de ir, do seu chamado de se preservar em relacionamento verdadeiro com Deus, esses sofrem, esses são amaldiçoados. Somente a relação com Cristo pode nos livrar da maldição do pecado que paira sobre toda a humanidade, meus irmãos. Portanto, se eu não estou em Cristo, se eu não estou livre da maldição pela obra de Cristo, eu estou vivendo debaixo da maldição do pecado. Não existe meio termo. Mas a terceira e última aplicação, meus irmãos, que o texto nos permite fazer, é que Jesus nos convida a sonhar e a realizar a grandiosa obra de anunciar a reconciliação e a salvação com Deus através do sacrifício vicário dele na cruz pelos eleitos. A igreja do Senhor Jesus tem uma tarefa sublime, grandiosa, que é anunciar a salvação em Cristo. Essa estrutura eclesiástica que nós temos aqui, esse prédio, esse endereço, os meios tecnológicos que nós temos disponíveis para pregar o Evangelho, só serão úteis, só cumprirão o seu propósito, se através deles Cristo estiver sendo anunciado. Os obreiros, aqueles que são responsáveis por compor as estruturas eclesiásticas, os membros das igrejas, só serão fiéis se de fato tiverem uma vida de fé e arrependimento. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Concluindo, meus irmãos, existe um hino no nosso hinário 299 que tem como título Renovação. Eu sempre, quando vou escolher um hino para usar na liturgia da igreja, eu tenho a curiosidade de buscar a história do hino. E eu fui pesquisar a história desse hino, Renovação, 299. E a história é mais ou menos o seguinte: Ebenezer, como também é conhecido, é uma melodia galesa cujas origens estão cercadas de lendas. No entanto, sua primeira publicação com esse título foi em 1890. Acho que nenhum de nós era nascido ainda nessa época. Nem de você que está em casa agora. No hinário galês, chamado alguma coisa em galês aqui que eu não consigo pronunciar. O trabalho de harmonização foi feito pelo músico e organista Thomas John Williams em 1869 a 1944, quando ele tinha apenas 21 anos. Foi aluno do Dr. David Evans de 1874 a 1948. Um dos maiores músicos de seu tempo. Williams usou a melodia em um antema chamado Luz no Vale. O texto que aqui usamos é original de Henry Mervell, White, alguma coisa assim, acho que é White. Verinos 32 ou 39 e 132 que nós cantamos hoje pela manhã. E foi composto em 1910. Figura em quase todos os hinários brasileiros e é um hino favorito de nossas igrejas. A sua letra é o seguinte: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor. Vivifica,
vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor, e amém. Eu diria, meus irmãos, que de todas as melodias, letras, hinos e história relacionada a eles, eu diria que esse hino, apesar de ser curto, é um hino extremamente importante e emblemático para os nossos dias. Nós precisamos que o Senhor reavive a sua igreja, revitalize a sua igreja, vivifique a sua igreja. Nós precisamos estar atentos ao fruto que é esperado nas nossas vidas de fé e arrependimento. Nós precisamos avançar, meus irmãos, com a obra missionária, com a obra evangelística, com as crianças, com os adultos, com os idosos, com os de língua portuguesa, com os de outras línguas. A igreja precisa apresentar santa, pura, disposta a aproveitar esta oportunidade onde o mundo clama por uma mensagem de salvação. As pessoas estão se sentindo perdidas, meus irmãos. A morte está batendo à porta delas. E elas não encontram solução em lugar nenhum. E nós temos a única solução durável em relação à morte, que pode nos acudir tanto nessa pandemia como em outras pandemias que surgirem pela frente, que é a mensagem do Evangelho. Porque conforme a mensagem do Evangelho, aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, viverão. Interessante nós considerarmos isso nesse texto da ocasião da ressurreição de Lázaro. Porque a partir do momento que é dito isso, que aquele que crê, ainda que morra, viverá, o texto diz: crês isto? Aqueles que creem em Cristo, meus irmãos, já estão vacinados, já estão preparados. Porque mesmo que tenham que enfrentar a morte, ressuscitarão ao soar da trombeta. Os mortos reviverão e nós nos encontraremos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Em um cenário como este, nós podemos crer em Jesus e podemos confiar nele. E isso, de fato, muda todo e qualquer cenário. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé para a gente orar. Nós estamos finalizando a nossa reunião nessa noite. Queremos agradecer a você que esteve aqui conosco presente, também os irmãos que estão em casa. Pedimos a vocês que estão em casa para que fiquem atentos aos canais de comunicação da igreja, o grupo do boletim lá no WhatsApp. Se você não faz parte ainda, ligue na secretaria para que você seja incluído no grupo do boletim. Nós estamos nos preparando, de acordo com a flexibilização do Plano São Paulo, para retomar as reuniões presenciais com as medidas de segurança e com a lotação limitada pelo decreto municipal e estadual. Esperamos que os irmãos estejam atentos aos chamados. Com toda a segurança possível, temos a oportunidade de retomar a nossa reunião presencial. A palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. A palavra do Senhor também nos recomenda prudência, bom senso, não atentarmos contra a integridade da vida. Devemos estar atentos às medidas de segurança. A palavra do Senhor nos convida a continuar anunciando a mensagem de Cristo. Seja aqui presentes, seja através das mídias sociais, continuaremos anunciando Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por esta noite, o privilégio que o Senhor nos dá. Queremos apresentar a vida dessas pessoas que estão nos apoiando aqui nessa noite. Também os nossos irmãos que estão em casa, as famílias que sofrem nesse momento o luto da perda dos seus entes queridos. Aqueles, ó Deus, que estão extremamente preocupados com a sua subsistência. Nós queremos lançar sobre Ti toda a nossa preocupação e ansiedade, Senhor. E pedir ao Senhor que nos capacite, que nos prepare, que nos vivifique,
para que nós sejamos instrumentos de bênção em Tuas mãos. Desejamos ardentemente, ó Deus, anunciar ao mundo a mensagem de salvação em Cristo. Desperta a Tua igreja, Senhor, reaviva a Tua igreja, nos leva à fé e o arrependimento, Senhor, para que não sejamos amaldiçoados por conta da nossa incredulidade e rebeldia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos abençoe nesta ocasião, nós te suplicamos, em nome e para a glória de Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador desta terra, que a ação do Espírito Santo, que consola, que transforma e que capacita a igreja do Senhor, esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja de Cristo sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.